Você já se perguntou por que Deus nos coloca numa forja? Você já se perguntou por que Deus permite momentos de pressão, silêncio e sofrimento na nossa vida? Talvez esse seja um dos questionamentos mais amplos e difíceis da humanidade, mas a Bíblia ela usa uma imagem muito poderosa para explicar isso. A imagem de um metal sendo colocado no fogo. E isso é um dos motivos do nome desse canal, Silver Forger, o Forja Divina. A prata, ela não se torna pura sem passar pela força, sem passar pela forja, sem passar pelo fogo e sem a presença de um forjador. As escrituras, elas dizem em Provérbios 17:3, por exemplo, que o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova o coração. E esse é um dos textos que me levou a produzir esse vídeo, me levou a formar o canal e a instituir esse processo, esse tema nos vários vídeos que eu vou criando aqui. E sempre por trás da Forja Divina tem esse conceito de Deus como forjador e nós como prata ou como um metal precioso, aí nas mãos de Deus. Então, talvez aquilo que a gente chama de crise, talvez aquilo que a gente chama de problema, seja exatamente a força de Deus trabalhando em nossas vidas. Então, eu quero iniciar com essas palavras e dizer que esse é o primeiro estudo da série, que eu vou chamar de O Livro da Forja Divina. Existem vários versos bíblicos que nos ajudam a entender isso, a fundamentar. Aqui no final do vídeo eu vou citar só os versículos, os versos, vários versos que eu separei e que em outros momentos eu também vou usar. Mas nessa série nós vamos refletir sobre como Deus usa circunstâncias difíceis para moldar o caráter humano. Assim como o ourives usa a prata no fogo, a Bíblia mostra que Deus trabalha no coração das pessoas através de processos e de refinamento espiritual. Então, geralmente esse processo envolve dor, envolve desafios, e o objetivo desse estudo não é glorificar o sofrimento, deixando bem claro, mas é entender o propósito de Deus dentro dele. E esse é o nosso intenção de vida, saber a vontade de Deus em nossa vida. Como Paulo fala em Romanos 12, molde a sua mente, não aos padrões desse mundo, mas aos padrões de Deus, resumindo, molde a sua mente, a mudança de mente, para a gente saber a vontade de Deus. E no meio dessa mudança, existe a forja. Então, ainda entender mais para a prata, o ouro, qualquer liga metálica ser forjada, ser limpa, porque a prata, o chumbo, o cobre, eles são extraídos da natureza cheios de impurezas, com vários outros elementos juntos, elementos que não são de interesse e que no nosso caso, na nossa aplicação, são sujeiras do pecado, são sujeiras de distrações, são sujeiras que não fazem parte da vida que Deus quer para nós. E o fogo, ele precisa estar numa temperatura tão alta que chega próximo de 1000 graus, 960 graus aproximadamente. E esse processo, ele só é terminado, o que é muito conhecido, é que principalmente na prata, quando o forjador, ele pega a prata, ele sabe que ela está no ponto certo, quando ele consegue ver o próprio reflexo naquela prata. Então Deus ele precisa ver o reflexo dele em nossas vidas, para que essa forja seja completa. Eu vou dividir o vídeo em 4 partes. A primeira parte é Deus como fundidor, a segunda é fundidor ou forjador, porque o processo de fusão ou de fundir é o termo usado. O verso bíblico de referência vai ser Malaquias 3. A prova do coração, e o verso base vai ser Provérbios 17. A fornalha da aflição, que eu vou usar aqui Isaías 48. E a fé refinada vai ser 1 Pedro capítulo 1,
mas depois eu vou detalhar. E na parte 5 eu vou citar os versos, né? Vai ser uma parte bônus. Vários versos bíblicos que mostram esse caráter, essa importância para nós, certo? Ainda inicialmente, de maneira fundamental, introdutória, antes de entrar nos textos bíblicos, vale a pena entender que na antiguidade havia um sinal, né, para saber quando a prata estava refinada. E eu acabei de citar isso, mas quero enfatizar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e isso aqui não é uma mensagem filosófica apenas, ou muito menos de como extrair a prata, mas quando ele consegue ver o próprio reflexo na superfície, ele sabe que o processo estava completo. Então, essa imagem explica de forma profunda o que a Bíblia ensina sobre a transformação espiritual. A gente, hoje, no século XXI, em 2026, é uma coisa. Mas quando os textos foram escritos naquela época, as pessoas tinham um plano de fundo diferente. Então, quando Deus fala que ele vai nos forjar com uma prata, o interlocutor, ele tinha essa ideia, né? O contexto bíblico. Então, Deus ele sabe que o processo terminou quando a imagem de Cristo aparece em nós. Então vamos para a parte 1, Deus como forjador. Malaquias 3, gostaria de ler. Esse vídeo ele não é extremamente bem editado, gente. Eu não sou exatamente um grande editor de vídeos, apesar de fazer com inteligência artificial e tudo. Não sou um grande youtuber, não tenho estratégias de marketing, mas eu sei da mensagem que eu preciso passar. E essa é a maneira que Deus tem me forjado também para fazer esses vídeos. Parte 1. Deus como forjador. Malaquias 3. É um capítulo bem difícil. É um capítulo que Deus ele já está massacrando ali o povo. Mas a Bíblia descreve Deus como fundidor de metais preciosos. Em Malaquias 3:3, Deus fala: e se ele se apresentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas de justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então, em que situação ele está falando isso? Ele está falando do dia do julgamento, do dia final. Ele está dizendo que o povo de Deus ele vai ser refinado como a prata. E Deus ele vai ser literalmente o refinador, o purificador de prata. Então, é uma versão que eu uso a NVI, mas a gente sempre vai encontrar essa expressão. Então, essa imagem mostra Deus trabalhando pacientemente no coração humano. O fundidor ele não destrói o metal, ele remove as impurezas. Ele tira tudo aquilo que não pertence a ele, que não pertence à palavra. E da mesma forma Deus trabalha para remover do coração humano o que a gente pode imaginar de principal, mais orgulho, ego, medo, incredulidade, avareza, luxúria, lascívia, tudo aquilo que é contrário à imagem de Deus. Deus ele vai nos forjar para que a gente seja mais parecido com ele. Então, não para destruir a pessoa, mas para transformá-la. O objetivo de Deus na forja como forjador é transformação. Parte 2. A prova do coração. Em Provérbios 17, 3. Gostaria de ler também. O crisol é para a prata e o fogo é para... O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Sabia que tinha alguma coisa errada quando eu li primeiro. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Para mim, isso também é um dos versos mais claros sobre a comparação com a prata, a comparação com a forja. E assim como o fogo ele revela o que está escondido no metal, as provações revelam
o que está dentro do nosso coração. Então, um soldado, ele é um guerreiro, ele é um soldado, ele é um guerreiro na guerra. Se ele está dentro de casa assistindo a televisão à toa, ele não é um guerreiro. Você só é o que você é no momento de prova, no momento que o fogo, no momento de batalha, é que nós revelamos o nosso caráter. E isso é difícil de entender, isso é trágico, porque a nossa natureza, ela quer o conforto, ela quer estar em segurança. Mas no momento que você está no seu ambiente de trabalho, que você está sendo desafiado, no momento que você está em uma discussão, ou no momento que você está num momento de decisão muito difícil da vida, nesses momentos de calamidades, de encruzilhadas, de tomadas de decisões, de caminhos que podem ser diferentes, é quando a gente revela quem a gente é, para nós mesmos. Assim como outra comparação é quando você está sozinho, é quando você faz o que você quer, entre aspas, é o que revela o que está no seu coração. Então, não se assuste quando Deus ele coloca a tempestade, quando ele aumenta a pressão, quando ele aumenta o tempo no deserto, porque são nessas situações que vem a prova do nosso coração. E Deus ele sabe quem nós somos. Deus ele sabe a nossa identidade, mas nós precisamos saber quem nós somos. Eu acredito que um dos motivos que Deus às vezes nos deixa mais tempo em provações, mais tempo nesse fogo, aqui em comparação, é justamente para a gente se conhecer. Porque quando Jesus ele fica no deserto, ele é tentado por Satanás, e Satanás tenta a identidade de Cristo, ele prova, ele desafia a identidade do Messias, e Jesus ele se mantém firme o tempo todo, glória a Deus, ele se mantém firme o tempo todo, e ele sai convicto da identidade dele, e naquele momento começa o ministério. Então isso precisou acontecer no espaço e tempo, no deserto, até para ficar para o nosso aprendizado. Mas nos momentos difíceis, muitas vezes é onde se revela aquilo em que realmente confiamos, aquilo que realmente tem valor para nós e a verdadeira condição da nossa fé. Isso é extremamente importante. Eu gostaria que cada um guardasse isso no coração. Vamos para a parte 3, a fornalha da aflição. Eu vou usar o texto base de Isaías 48. Novamente, versão NVI. Isaías 48, 10. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Olha só, isso é Deus que está falando. Então aqui ele usa novamente a comparação com a prata. Né? Apesar dele usar esse trocadilho, mas ele fala, ele compara novamente com a prata, com a formação da prata, dois metais preciosos. Mas ele diz, eu o provei na fornalha da aflição. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não provou simplesmente de uma maneira externa, de uma maneira coloquial, de uma maneira superficial, física. Deus não vai quebrar você fisicamente. Jesus foi quebrado fisicamente. Mas em alguns momentos isso pode acontecer por questões existenciais, leis da física, mas o objetivo de Deus é contrair o nosso coração. O objetivo de Deus é, na fornalha da aflição, o objetivo de Deus é tocar o nosso coração. A aflição ela não é apresentada como sofrimento aleatório. O sofrimento de Deus ele tem um objetivo e um propósito. E é sobre isso que tudo isso que eu estou falando nesse vídeo, eu tenho falado repetidamente. O propósito de Deus. Está parecido com Deus. O caminho que você tem que seguir na sua vida, primeiramente. Nessa parte eu também quero falar disso. Mas o nosso propósito existencial é glorificar a Deus. Se fala muito em chamado, em propósito na igreja, em missões, muitas vezes. Mas o nosso chamado principal é glorificar Deus em qualquer coisa. Então, glorificar o nome de Deus, é louvá-lo com a nossa vida. Então, o nosso chamado ele tem que parar de ser pensado como algo
o meu chamado é isso, eu só vou fazer isso. Eu sou farmacêutico, tenho que trabalhar na farmácia apenas. Eu sou professor, eu tenho que dar aula, esse é o meu chamado. Eu sou pastor, meu chamado é estar na igreja. O nosso chamado é glorificar Deus em tudo, quer comais, quer bebais. 1 Coríntios 10. Faça tudo para a glória de Deus, certo? Então, o sofrimento, quando ele vem de Deus, ele tem um propósito. Às vezes, nós sofremos por conta do nosso pecado. Às vezes, nós sofremos por escolhas que nós tomamos, por escolhas que outras pessoas tomaram, que não estava dentro da nossa capacidade ali de decisão, vamos dizer assim. Não cabia a nós, mas por estar próximo, nós sofremos. Mas muitas vezes, a maior parte dos sofrimentos que nós temos, eles não são sofrimentos que estão diretamente relacionados à vontade de Deus para nós. Às vezes nós sofremos porque insistimos no pecado, às vezes nós sofremos porque não estamos lendo a Bíblia, não estamos vivendo aquele propósito que Deus quer para nós, que é louvá-lo, glorificá-lo, mas óbvio, trabalhar, cuidar dos nossos próximos, cuidar da nossa família, estar testemunhando de Cristo. Às vezes nós sofremos, não é o sofrimento que Deus, em várias situações, todos os homens bíblicos e todas as pessoas na história da igreja até hoje, Deus, ele teve momentos de colocar a pessoa no deserto, às vezes mais de uma vez, mas tem momentos que realmente Deus coloca sofrimento para nós. E tem momentos que são nossas escolhas. Isso é difícil de lidar e isso é necessário a gente saber. Poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nesse sofrimento, nessa aflição? Eu estou na fornalha da aflição de Deus? Ou eu estou comprando lutas que não são minhas? Ou eu estou fazendo papéis que não são meus? Ou eu estou sofrendo porque eu estou em pecado? Isso é o que diferencia o sofrimento que vem de Deus ou não. Muitas vezes as pessoas perguntam, não vou entrar nesse caso aqui porque é muito extenso, mas uma das coisas mais difíceis de se explicar no mundo é o porquê do sofrimento. Né? Deus, ele é bom, nós sabemos disso. Porquê do sofrimento no mundo? Porquê a dor? Porquê a forja, ela reflete dor? Né? Por que Deus permite? Mas eu vou dizer uma frase do C.S. Lewis, que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus, megafone, aquele negócio que grita dentro, eu vou dizer um amplificador, né? Pode ser um amplificador, o microfone, né? A caixa de som. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. Se você não está fazendo caso de Deus na sua vida, se você está adormecido, disperso, Deus, ele vai colocar o sofrimento na sua vida, porque a dor, ela é disciplinar. A dor é disciplina de Deus. E isso é uma coisa existencial. Até fora do âmbito do cristianismo, todas as vertentes filosóficas falam do sofrimento como disciplina ou como fase de aprendizado. Porque foi isso que Deus criou. Mas o Deus verdadeiro também usa isso. Então a gente precisa diferenciar um sofrimento do outro e entender que realmente Deus, ele nos coloca numa fornalha da aflição, e sabendo também o contexto de Isaías, o povo estava desviado. Prosseguindo. Ela pode ser parte de um processo de purificação. Normalmente quando Deus, ele nos coloca na fornalha da aflição, ele coloca para que a gente seja purificado, para que a gente seja santificado. Assim como o metal precisa do fogo para ser refinado, a vida espiritual também passa por momentos de pressão que revelam e transformam o coração. Então, Deus, ele quer transformar o nosso coração. Aquele que é filho, o pai disciplina. O pai, ele não vai disciplinar o filho de outra pessoa. Ele disciplina os seus próprios filhos. Partindo para o próximo ponto, não ficar muito longo, parte 4, né, que eu mencionei, a fé refinada, e eu quero ler 1 Pedro. Primeira Pedro, vou ler 2 versos, é o 6 e o 7.
Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo deva ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, novamente, a comparação com o ouro, com a prata, com os metais preciosos, e ele fala muito claramente: a nossa fé ela é muito mais valiosa do que o ouro, apesar de ser refinado pelo fogo, ou seja, apesar da dor, do sofrimento que nós temos, quando Cristo for revelado, ela vai ser convertida, resultará em louvor, glória e honra. Então, esse é o propósito. Isso é o que o próprio apóstolo Pedro entendia desse refinar, né, desse forjar de Deus. Então, Pedro ensina que a fé ela passa por processo de refinamento. Assim como o ouro e a prata são purificados no fogo, a fé amadurece antes das provações. O fogo não destrói o metal, ele remove aquilo que impede que a sua pureza apareça. Então, foque nisso. Tenha isso em mente, que a fé amadurece através das provações. A nossa forja, a nossa dor, ela vai resultar em paciência, em experiência, em esperança, como Paulo fala em Romanos 5. Romanos 5, Paulo ele vai falar algo diretamente relacionado ao suportar do sofrimento. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, do 1 ao 5. Então, irmãos, concluindo, amigos, queridos e queridas, parceiros e parceiras, colegas, a pergunta não é apenas por que existe a forja. A forja existe e ela é real. Mas a pergunta é: o que Deus está refinando através dela? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você nesse momento. Pausa, de repente, e pensa. O que Deus está refinando através dela? Porque muitas vezes aquilo que parece apenas sofrimento é, na verdade, o início de um processo de transformação. Assim como a prata precisa do fogo para revelar sua pureza, a vida passa por momentos de refinamento. E talvez aquilo que se chama hoje de crise existencial, crise de meia-idade, crise no trabalho, crise financeira, seja apenas o começo da obra de Deus moldando o seu coração. E eu creio que Deus ele tem um propósito nisso tudo que eu falei, tem um propósito em você estar assistindo esse vídeo, se é que alguém vai assistir. Mas, como eu falei no final, eu quero citar alguns versos bíblicos que em outros vídeos eu vou fazer mais aplicações. Mas existem inúmeros versos que falam sobre a prata. Eu citei alguns já nesse vídeo. Hebreus 12 fala sofrimento, fala sobre a filiação também. Romanos 5, eu tinha anotado aqui, mas eu acabei de falar sobre o propósito do sofrimento. Em Provérbios 27 e 21 fala: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o homem é provado pelo louvor que recebe. Teve Provérbios 17, Provérbios 27 também fala. No Salmo 12 fala o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras, como uma prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Zacarias 13, 9. Farei passar a terça parte pelo fogo, e os refinarei como se refina a prata pesada. Isaías 48 eu mencionei, Jó 23. Mas ele conhece o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Jó 23:10. Super importante. Primeiro a Pedro eu mencionei para vocês sobre os propósitos de Deus, né? Ainda mais nas palavras do apóstolo. Jeremias 6 também é muito interessante. O fundidor trabalha em vão, porque os maus não são arrancados. Então Deus ele é um bom fundidor.
Então ele vai tirar aquilo que é mal, ele vai tirar o seu redor, ele vai limpar também o seu redor, né? Está ao seu redor. Também queria mencionar um livro de sabedoria judaica, nos Talmudes, né? Nos livros deuterocanônicos, assim chamados, mas eclesiástico, menciona o seguinte, 3:6. Ele os provou como ouro na fornalha. Quero finalizar isso tudo desejando que esse vídeo ele tenha sido produtivo para você, que você tenha entendido o conceito também do canal, né, dos vídeos que eu venho fazendo, e que todas essas aplicações, elas realmente toquem, elas realmente venham a trazer entendimento, trazer descanso para uma alma cansada, e lembrar que Deus ele é nosso Pai. Ele não é apenas um instrutor, um mestre, nesse caso um forjador, a dor como disciplina, mas ele é um pai. Ele faz isso tudo em amor e por amor. Porque lá no final, daqui a 200 anos, quando todo mundo tiver morrido, nós vamos estar com ele. E aquilo que nós sofremos hoje não se compara à glória que nós vamos ter com Cristo na eternidade. Deus abençoe. Silver Forge, Forja Divina. Siga o canal se você não segue ainda e curta o vídeo. Eu nunca falo isso, mas é importante. Desde tempos imemoriais, o processo de refinar a prata tem sido uma poderosa metáfora para a purificação da alma. Em uma antiga oficina, sob a luz brujulhante do forno, testemunhamos uma transformação que ecoa verdades espirituais. O ourives, com mãos experientes, coloca o minério bruto no cadinho, expondo-o ao calor intenso do fogo. Este é o início da provação, onde a matéria-prima, cheia de impurezas, enfrenta a fornalha. Assim como o profeta Malaquias nos lembra em 3:3, ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. O fogo não destrói, mas prepara para a purificação. É nas chamas das dificuldades que nossa fé é testada. E nosso caráter começa a ser moldado. À medida que o calor aumenta, a prata começa a derreter. As impurezas, mais leves, sobem à superfície, formando uma escória escura. O ourives, com paciência e precisão, remove cuidadosamente cada resíduo. Este estágio doloroso e necessário reflete o que Pedro nos diz em 1 Pedro 1:6-7. Nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos por várias provações, para que a prova da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que provado pelo fogo, seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações revelam e removem as impurezas de nossa vida, nos tornando mais puros. O processo continua até que a prata esteja completamente limpa. O ourives sabe que a purificação está completa quando pode ver seu próprio reflexo, claro e nítido, na superfície do metal derretido. Este é o objetivo final do refinamento espiritual. Que possamos refletir a imagem de nosso Criador, como em 2 Coríntios 13:18. Atambutol todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ser refinado é ser transformado à semelhança de Cristo, refletindo sua luz e amor ao mundo. O processo do ourives é um lembrete poderoso de que Deus, o grande fundidor, trabalha em nossas vidas. Ele permite o fogo das provações não para nos destruir, mas para nos purificar, remover o que não serve e nos moldar à sua imagem perfeita. Que possamos nos submeter a esse processo, confiando que Ele nos tornará vasos de honra, refletindo sua glória. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.